os irmãos acompanharem, porque nós vamos ler bastante passagens bíblicas. Então, a primeira em 1 Coríntios, eu quero ler capítulo 6, do verso 12 até o verso de número 20. Primeiros Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao 20, nós lemos assim a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Outro texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Os 8 primeiros versos. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém. Irmãos, vamos orar, implorando a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, na tua presença nós nos encontramos, Senhor, com as nossas vidas expostas diante de ti, vidas que não podemos jamais, Senhor, esconder, ocultar, porque o Senhor conhece o íntimo do coração de cada ser humano. E pedimos, Senhor, e imploramos a tua bênção nesta manhã para o estudo da tua palavra e suplicamos, Pai, que o teu Espírito Santo santifique a nossa vida, Senhor. Tu conheces, Pai, as nossas iniquidades. Tu sabes, Senhor,
onde tropeçamos e onde caímos e onde pecamos e clamamos, Senhor, a Ti, do íntimo do nosso coração, que uma vez foi iluminado pelo Senhor, alcançado por Ti. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, Senhor. Não nos trate, Senhor, como nós merecemos, mas que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós. Abençoa o estudo, Senhor, desta manhã. Santifica-nos, Senhor. Atrai-nos, Senhor, para Ti mesmo, para que sejamos cada vez mais, Senhor, edificados na Tua palavra, consolados, corrigidos, disciplinados pela Tua palavra, Senhor, porque Tu és Deus que nos ama, Tu és Pai que disciplina o Filho, porque não somos bastardos, Senhor, mas somos filhos legítimos do Senhor. Me abençoa no estudo, abençoa a igreja, na atenção à Tua palavra, e que o Senhor permaneça sendo o nosso Deus, cabeça desta igreja, Senhor, para a glória do Teu nome, para a promoção do Teu reino, para a salvação dos perdidos, para a restauração dos caídos, Senhor. Por favor, Pai, seja conosco. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Irmãos, durante os estudos eu vou mencionar a razão real dessa palavra agora pela manhã. Pelas leituras feitas, os irmãos já veem que se trata de moralidade sexual. Então eu quero, agora pela manhã, primeiro vou introduzir, depois não sei se vai dar tempo de terminar, se não der, eu vou deixar para o domingo que vem. Mas eu quero, em primeiro lugar, depois da introdução que eu fizer, chamar a atenção e lembrar, na verdade, da responsabilidade que os pais têm de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Em segundo lugar, chamar a atenção, lembrar aos jovens que eles devem ser puros e devem viver para a glória de Deus. Em terceiro lugar, não sei se vai dar tempo, talvez esse fique para o domingo que vem, porque quero falar sem pressa, mencionar um pouco os irmãos como o conselho desta igreja tem tratado os pecados na igreja, à luz do Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, isso é o que eu quero fazer agora pela manhã. Como disse, se não der tempo, domingo que vem nós continuamos. Mas a verdade é que nós vivemos tempos difíceis, muito, muito difíceis. Essa informação bíblica, de que vivemos nos tempos difíceis ou nos últimos dias, não deve nos trazer covardia, não deve nos trazer, não nos deve levar a nos apavorar, não. Na verdade, a dificuldade desses dias, no que diz respeito à iniquidade desenfreada, ela deve nos, revelada já o apóstolo Paulo, como vou ler a passagem, esse momento difícil deve nos conduzir, a nós como cristãos, igreja, a total dependência do Senhor. Total dependência do Senhor. É só Ele que pode operar na nossa vida. É só Ele que pode purificar a igreja. É só Ele que pode santificar os jovens. É só Ele que pode mudar a vida de pecadores como mudou a nossa. Como só o Senhor mesmo é que pode agir. A ação é toda dele. A força é toda dele. E nós, como servos do Senhor, daí a importância de nós, como servos do Senhor, nos humilharmos e buscarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e lançar mão de todos os meios que Deus, neste século, nos dá, para que então venhamos a sermos edificados pela graça do Senhor. O tempo difícil foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Segunda carta a Timóteo,
capítulo 3, versos de 1 a 5. No capítulo 2, segunda metade do capítulo 2, Paulo vem motivando Timóteo e dizendo que aqueles insubordinados que sejam resgatados pelo Senhor, que haja prudência e que haja cuidado pastoral para que os insubordinados, aqueles que estão rebeldes, sejam alcançados e sejam restabelecidos a comunhão do Senhor. Você encontra ali na segunda metade do capítulo 2. Só que no início do capítulo 3, Paulo mostra a realidade não dos insubordinados e pecadores que são resgatados, mas dos insubordinados e pecadores que permanecem no pecado. Por isso Paulo diz, mas você precisa saber disto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deste. Percebam que Paulo não está falando dos ímpios, do mundo. Porque esses aqui têm forma de piedade. Nós estudamos não há muito tempo 1 Timóteo. Vamos começar hoje a exposição 2 Timóteo. Nós sabem que Paulo escreve a Timóteo encorajando Timóteo a pastorear a igreja, cuidar da igreja. Então Paulo está falando de época difícil, que seria uma realidade na igreja de Éfeso, onde o jovem Timóteo pastoreava, e uma realidade para os últimos dias, que são os nossos dias agora. E ele diz, Timóteo, você como pastor precisa saber disso. Virão tempos difíceis, porque os seres humanos serão egoístas, que só pensam em si mesmo. Nós vivemos isso, irmão. Esse é o tempo difícil nosso. Cada dia mais, os seres humanos estão egoístas. O amor tem esfriado. O cuidado e a preocupação com o outro tem sido cada vez mais deixado de lado. E nós acabamos nos voltando para nós mesmos, para os nossos interesses, para os nossos objetivos e para o nosso tempo. Uma vez eu disse em Macapá, é chique dizer, eu não tenho tempo. Eu não vou dar atenção para um irmão, porque eu não tenho tempo. Isso é tristeza, irmãos, para a nossa época. Irmãos, estão vendo que vai demorar, né? Até chegar lá, domingo que vem, com certeza, nós vamos continuar. O que eu quero meditar e chamar a atenção dos irmãos para essas duras realidades. Avarentos, pessoas que pensam em dinheiro. É a nossa época. Trabalha, dinheiro. E a Bíblia diz que a avareza, ela é como o pecado de idolatria. E os homens têm cada vez mais ficado avarentos. Orgulhosos, não são humildes, pensam que são autossuficientes. Arrogantes, blasfemadores, porque falam mal de Deus. Desobedientes aos pais, não entendem nada sobre as autoridades que Deus colocou sobre eles, porque pais têm não apenas no sentido do lar, mas no sentido de qualquer autoridade. Essa é a compreensão do nosso catecismo, né? Que pais não são apenas os do lar, mas qualquer autoridade que Deus coloca sobre nós, e homens serão desobedientes às autoridades. Nós vemos isso em qualquer esfera da sociedade, no lar, no cívico, na igreja, na escola, onde quer que haja autoridade, elas são enfrentadas, elas são desmerecidas, enfim. Ingratos, sem gratidão, ímpios, sujos, não é, de pecado, sem afeição natural, sem gostar do outro, implacáveis, sabe? Aquelas pessoas que nunca ouvem, elas sempre querem ser donas da verdade. Implacáveis. Ninguém as demove da posição delas.
porque elas têm uma posição, e às vezes é só opinião, implacáveis. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, como eu já disse, tendo forma de piedade. Parece piedoso tudo isso, porque eles se escondem, eles põem uma veste de religiosidade, mas são tudo isso aí. E aí Paulo diz a Timóteo, fica longe deles, Timóteo. Essa é a nossa sociedade, irmãos. Pecado desenfreado. Caveiras andando por aí. É verdade que, desde que Adão caiu, essa é a figura da humanidade. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Você que é jovem, converse com o vovô. Pergunte para ele se, na juventude dele, esses pecados eram tão comuns, e não apenas comuns, mas exaltados. Porque antigamente, o egoísta tinha vergonha de ser egoísta. Antigamente, o adúltero tinha vergonha de ser adúltero. Ele pulava o muro da casa dele para adulterar com a vizinha, mas ele fazia escondido. E hoje a sociedade exalta o adultério, exalta todo tipo de pecado. Então os últimos dias estão muito mais difíceis para nós do que os séculos anteriores. Porque agora quando alguém quer ser piedoso, quando alguém quer ser crente, verdadeiro, ele não sofre apenas aversão dos de fora, mas às vezes do próprio meio dos ditos evangélicos, ou coisa parecida. Então, há pecado desenfreado na nossa sociedade. Só para dar 3 exemplos. Famílias desestruturadas. Famílias que não têm pai, que não têm mãe. O triste, não queria usar retrato, porque retrato é mais antigo, mas o triste retrato de tudo isso é que não são só os pais que estão em conflito, que brigam em si ou que se separam. Mas isso afeta diretamente os filhos ficam sem estrutura também. E não precisa se separar para o filho ficar sem estrutura. Os conflitos dentro de casa entre marido e mulher afetam diretamente os filhos. E as famílias estão desestruturadas. Os pais não exercem a sua função de pai, de marido, porque tem fugido da responsabilidade. Isso é um assunto que eu quero tratar no que vem, se Deus assim permitir. As mulheres não querem exercer a sua função dentro do lar, como esposa e mãe. Elas querem mandar, elas querem ser líder. E isso tem adentrado as nossas igrejas. Elas querem governar, elas querem dizer como é que tem que ser, ao invés de auxiliarem o marido. E como é que os filhos crescem com tudo isso? Crescem sem referência do que Deus estabeleceu. Há conflitos, marido e mulher, há conflitos pais e filhos. Pais não amam seus filhos, não conversam com seus filhos, não abraçam seus filhos, não exortam seus filhos, não disciplinam seus filhos. Famílias desestruturadas geram pessoas desestruturadas. Famílias fracas geram pessoas fracas que geram igrejas fracas. Famílias fortes geram pessoas fortes que geram igrejas fortes. Falando nesse âmbito nosso aqui, não é? Porque nós somos da igreja. Estou dizendo que uma família socialmente estruturada fora vai gerar uma igreja, porque não é da igreja. Então, eu não estou aqui exaltando uma família estruturada pela família estruturada, porque muitos ímpios têm família estruturada. Nós estamos falando à luz da Escritura Sagrada, o que é uma família estruturada, à luz da Bíblia Sagrada. E nós temos visto e temos sido consequência também de famílias desestruturadas. Não é? Temos que admitir isso. Temos que chegar à conclusão de que nós somos filhos de famílias desestruturadas.
mais ou menos, não é? Alguns mais, outros menos, graças a Deus por isso, mas nós temos que admitir que nós sofremos as consequências de todo o pecado na sociedade. Outro pecado, agora para cá para dentro da igreja, amizades com não crentes. Eu quero que Deus me conceda a oportunidade de morrer dizendo isso. Nunca desisti de dizer isso. Apesar de tudo que ocorre na sociedade. Crentes que são amigos de não crentes. Isso sem evangelismo. Porque se você tem um colega descrente, você estuda com ele, você anda com ele, você pega ônibus com ele, você vai para o cinema com ele, então evangelize. Então fale de Cristo para ele. Até porque essa é a única forma de você falar de Cristo para ele. Se aproxime dele. Lá na Federal, enquanto estava fumando maconha na beira do rio, eu estava orando com alguém lá. Estava falando de Jesus para alguém lá. Enquanto o professor falava um besteirol dentro da sala de aula, a gente estava por trás, pela beirada, como diz, falando de Cristo para o colega. Enquanto homossexuais se exaltavam dentro da sala de aula, em letras, nós estávamos por fora, chamando o colega, com a graça de Deus, tentando demovê-lo da sua filosofia de vida. Se é para ter amigo crente, colega descrente, então fale de Jesus para ele. Não ande como ele anda. Não seja amigo de ímpio. Porque Deus não aprova. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo de Deus é meu inimigo. O amigo de Deus é meu amigo. O pecado adentrando a igreja. Só mais um exemplo. Sensualidade. Sensualidade está em todo lugar. O apelo à sensualidade está em todo lugar. Todos nós temos que lutar contra isso. Eu tenho que lutar contra isso. E nós temos que lutar, irmãos. Tudo isso é dito com temor e tremor. Porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Cristo revela bem o princípio da lei, da imoralidade, do adultério, do egoísmo, está dentro do coração do homem. É de dentro que vem. Não é o exterior que traz para nós. Está dentro do coração desde que o homem caiu e pecou. O problema é o que antes era o gatilhozinho, antigamente, que era escondido, agora é público. Está em todo lugar. Para onde a gente olha, é apelo sexual. E nós temos que lutar contra isso. Como disse, com temor e tremor. Porque todos nós estamos expostos a isso. E todos nós podemos sim cair. Todos nós. Ninguém está imune disso. Ninguém. Ninguém está imune a isso. Por isso que nós lemos 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. A natureza, irmãos, pecaminosa é horrível. É horrível. Nós estamos orando e vem pensamento ruim na cabeça, não é assim? Nós estamos lendo a Bíblia e vem pensamento ruim na cabeça. Essa é a natureza humana decaída em Adão. Essa é a luta do crente, porque o ímpio não luta assim. Nem lê a Bíblia, o ímpio lê. Nem orar, o ímpio ora. Então ele não tem luta nenhuma. Ele vive no pecado dele. Mas o crente luta.
E vejam como a Bíblia diz que Deus provê o livramento para nós. Ele provê o livramento para nós. Graças a Deus, o que não faltam são aplicativos que têm Bíblia, não é? Então, qualquer lugar, você pode ler a Bíblia. Pode pegar o seu celular, abrir a Bíblia e ler e meditar nela. E a atenção deve ser na nossa igreja. Né? É a nossa igreja que tem que estar atento para isso. É a nossa congregação que tem que estar atento para isso. Porque houve pecado na igreja. Alguns irmãos já sabem, com certeza. Mas um jovem da igreja, não comungante, membro desta igreja, se envolveu emocionalmente com uma também jovem, menor, os dois são menores. O rapaz é menor, o jovem é menor, de idade. Se envolveu emocionalmente com uma menina menor de idade, fornicou com ela e acabou engravidando a menina. Claro que eles foram chamados ao conselho da igreja, tanto o jovem como os pais, no caso a mãe, só a mãe é crente, foram chamados, foram exortados, foram animados, consolados, portanto, eles estão sob cuidado pastoral. Estão sob cuidado pastoral. A nossa Constituição, Constituição da Igreja, né, para os que frequentam a Igreja, agora há pouco tempo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma Constituição, né, chamada Manual Presbiteriano. Quando chegar lá, que eu vou mencionar como o Conselho tem tratado, eu vou apresentar um pouco aos irmãos. E no Código de Disciplina desse manual, a ordem aqui, menor de idade, haja vista o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos ensina que a falta deve ser mencionada à igreja de forma sucinta, sem mencionar nomes. Então, nós estamos seguindo a Constituição da igreja e resguardando a vida do menor. Mas o fato tem que ser comunicado à igreja. Com temor e tremor. Os meus filhos são pequeninos. Uma tem 3 e o outro tem 7. Como eu disse, ninguém está imune a nada. Ninguém. Ninguém. Mas nós devemos buscar a graça de Deus. Graça de Deus para cuidar daquilo que Deus nos tem dado. Então, como eu mencionei, o jovem e a mãe estão sob cuidado pastoral. Estão sendo tratados com amor, com dureza, porque o amor envolve dureza. Aquele que tem filho sabe disso, que tem filho sabe disso. Estão sendo cuidados. E não vou expor ninguém, já mencionei, isso é constitucional, tá bom? Isso não é frouxura, não. Nem falta de coragem, não. Isso é constitucional e está no bom senso. Né? Menor, se fosse maior, seria exposto. Deveria ser exposto. Mas é menor, então que fique aqui. E então, eles estão sendo cuidados. O que eu quero mencionar é a igreja toda. Para mim, que sou pai, os irmãos que têm filhos, para toda a igreja, como os irmãos vão perceber agora. Então, em primeiro lugar, como mencionei, a responsabilidade dos pais para com os filhos. Vejam que a imagem que eu coloquei, ela não traz pais com filhos pequenos. Que nós devemos cuidar dos pequenos, nós sabemos. Penso que a igreja sabe muito bem disso. Mas o que tem ocorrido é que parece que nós temos esquecido dos jovens, dos adolescentes. Nós pais, né? Estou dizendo, responsabilidade dos pais. Estou mencionando a responsabilidade dos pais. Essa não é uma realidade local, isso é uma realidade mundial. Por exemplo, quando eu procurei a imagem no Google, a coisa mais difícil, irmãos, foi encontrar pais orando com filhos adolescentes. Jogue lá, jogue em inglês, espanhol, português, chinês, japonês, jogue lá e veja que não vem imagem com pais orando com seus filhos na pré-adolescência, adolescência, juventude. Vem sempre pais com crianças pequenas. Ok, não tem nada errado disso. E é isso que tem que ocorrer.
Isso deve ocorrer de fato, porque é lá que se começa. Mas lá se começa, lá não se termina. Lá se começa só a infância. Então, eu quero mencionar a responsabilidade para com os adolescentes, pré-adolescentes. Bom, as criancinhas a gente já sabe que tem que fazer mesmo. E o pecado não envolveu uma criancinha, envolveu um adolescente. Né? É uma responsabilidade dos pais. São muitas, né? São muitas responsabilidades, mas eu quero mencionar duas, para nós não ficarmos só nesse ponto. Primeiro, que os pais devem ensinar aos filhos a vida cristã. Então, os pais devem ensinar os filhos a seguir a Cristo. Como é que segue a Cristo? Como é que ensina os filhos a vida cristã? E deve ensinar os filhos e dar bom testemunho cristão aos filhos, porque as duas coisas andam juntas. Se você só ensinar e você não der bom testemunho, então você vai ser um hipócrita. Não vai adiantar muita coisa. E os filhos nos veem, né, como só eles veem. Porque eles veem as nossas fraquezas no lar. Eles veem a nossa hipocrisia no lar. Eles veem as nossas virtudes também no lar. Mas eles leem muito bem a gente. Então, eu devo ensinar a meus filhos como seguir a Cristo. Vamos ler algumas passagens bíblicas. E eu também tenho que dar bom testemunho ao meu filho. O primeiro pode ocorrer sem o segundo, mas o segundo não ocorre sem o primeiro. Não ocorre sem o primeiro. Não se dá um bom testemunho a filho, se não se fala do evangelho a ele. Pode dar até uma lição de moral. Pode até ensinar um bom comportamento, como o espírita faz. Pode até ensinar princípios bons, bom comportamento, pagamento em dias, ajudar o próximo. Se pode ensinar isso sem falar do evangelho, porque qualquer um pode fazer isso. Mas isso não é dar bom testemunho cristão. O bom testemunho cristão, é de quem segue a Cristo, é de quem ama Cristo, é de quem vive com Cristo. Existe um ditado popular que todos conhecem, que é muito simples: ninguém dá aquilo que não tem. Você só dá aquilo que você tem. Então, se os pais não dão bom testemunho aos filhos, eu estou falando de filhos adolescentes, né? Filhos que estão na fase da juventude deles, que aprendem mesmo, tudo. E se eles não veem os pais ensinando, não adianta o pastor pregar 1 hora, 1 hora e meia, que ele não vai ouvir. Papai e mamãe não fazem isso em casa, como é que o pastor quer agora passar 1 hora, 1 hora e meia lá falando? Não adianta, pais, não adianta. Vocês têm que cuidar dos filhos de vocês, ensinar os filhos de vocês, orar com os filhos de vocês. Mas vamos lá, vamos ler as passagens bíblicas. Deuteronômio 6, 6 e 7, muitos sabem de cor. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vejam que o princípio está no coração. Depois que vem o resto. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará. Quando? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O pai só vai inculcar no filho as coisas de Deus, vai falar a ele sentado em casa, andando no caminho, deitando e levantando, se o pai tiver as coisas de Deus no coração. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, pai. Até porque, irmãos, qual é o miserável pecador que estava no lamaçal do pecado, destruído sem Deus, inimigo de Deus, que recebeu o perdão de Deus, que foi limpo pelo sangue de Cristo, que não quer contar isso para o seu filho? Que não quer contar para alguém?
O crente quer falar das coisas de Deus. Entendam isso. Entendam isso. Eu tenho muita dificuldade de ver crente calado. Muita dificuldade. De crente que não evangeliza o outro. De crente que não fala de Jesus para o outro na universidade. Eu tenho muita dificuldade de ver isso. Muito. Eu quero contar o que Jesus fez comigo. O que Jesus fez por mim. Eu quero falar. E o crente quer fazer isso. Ele quer compartilhar das boas novas. Ele quer dizer, olha, eu estava no lamaçal do pecado e Deus me tirou. E Deus pode tirar você também. É isso que ele quer falar. E para os filhos, para o jovem, para o adolescente. Meu filho, tudo isso que você está passando, eu passei. Tenha certeza disso. Os desejos que você tem, eu tive. A ilusão que veio na sua mente, veio na minha mente. O caminho que você quer trilhar, eu quis trilhar. E Deus me salvou. E Deus pode salvar você também, meu filho. Deus quer salvar você também, meu filho. E Deus faz, irmão. Se você errou no passado, diga, meu filho, eu errei no passado. Mas eu não quero que você erre. Se você não teve pais piedosos, diga a ele, eu não tive pais piedosos, meu filho. Mas Deus lhe deu pai piedoso, mãe piedosa. Inculque nos seus filhos. Fale das coisas de Deus. Agora, tem que ter tempo para sentar em casa. Tem que ter tempo para andar no caminho com ele. Tem que ter tempo para se deitar com ele. Tem que ter tempo para se levantar com ele. Se não tiver tempo, não espere mágica. Deus age de forma extraordinária porque Deus agiu comigo de forma extraordinária. Meus pais não são crentes. Assim como em alguns casos aqui também. Extraordinário. Deus agiu de forma extraordinária conosco. Não tinha papai e mamãe para orar junto. Não tinha papai e mamãe para ler Bíblia junto. Como Deus age acima dos meios dele, como diz a nossa confissão de fé, então Deus foi lá e salvou quem ele queria salvar. Sem os meios, falo da família, né? Ou outros meios, mas não esse meio da família. Agora, os nossos filhos, irmãos, eles não serão alcançados de forma extraordinária. Não serão. Tenham certeza disso. Porque de Deus não se zomba. Ninguém pode dizer, ninguém pode chamar a luz de trevas de luz. Ninguém pode dizer que os meios que Deus deu não servem. Eu estou referindo a pai e mãe. Ou só a pai ou só a mãe. Né? Referindo aos pais crentes. Se você é crente, então ensine seu filho. Porque Deus não vai salvar o seu filho sem você. Porque você é o meio para ele. Não espere outro meio senão você mesmo. Como instrumento de Deus para alcançar o coração dos seus filhos. Para ensinar as verdades para ele. Para orar com ele. Para ler a Bíblia com ele. Para inculcar na cabeça dele o Evangelho. Não basta comprar uma Bíblia infantil e dar para ele. Não basta. E o jovem, adolescente, abrace seu filho. Chame ele para orar com você. Chame ele para ler a Bíblia com você. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, vejam só. Disciplina, vara, desde pequenino todo mundo conhece. E é bíblico. E antes que me processem, né, porque agora a internet está aí, qualquer um pode processar o outro. Ninguém aqui está exaltando espancar filho. Ninguém tem que espancar filho. Mas a disciplina física é bíblica. E faz bem. E o pastor Paulo Anglada me disse que quanto mais o filho cresce, menos você disciplina fisicamente. Porque ele começa a entender as coisas e você vai conversando com ele. Mas enquanto bebezinho, uma palmadinha faz muito bem. Faz muito bem. Até porque a criancinha não entende. Você não vai colocar o seu bebê sentado e dizer, olha, meu filho, você tem que respeitar papai e mamãe, porque a Bíblia não adianta.
Não adianta que ele não vai ouvir. Para corrigi-lo, você tem que dar uma palminha nele. O que retém a vara odeia o seu filho. A Bíblia não mente. A Bíblia é verdadeira. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Mas eu disse, irmãos, eu não quero me deter na infância. Eu quero me deter na adolescência, na juventude. Então, o pai que não disciplina o filho cedo, se o papai não consegue dar uma palmadinha, só para assustar a criança, ninguém vai bater para machucar a criança. Uma palmadinha para assustar a criança, assim, ei! Quem não faz isso com um bebê de 5 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não vai fazer quando ele tiver 2. Não vai fazer quando ele tiver 7. Não vai disciplinar o filho. Chamar o filho de disciplina não é só a vara. O versículo está falando da vara. A disciplina é a repreensão. A disciplina é o enfrentar o filho, o erro do filho. Se você não consegue dar um tapinha para assustar o filho agora, você não vai fazer isso quando ele tiver 10, quando ele tiver 15, e você não vai conseguir fazer quando ele tiver com 18. E antes do 18, tomara que ele não apanhe da polícia. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. Entenda que você é bênção para o seu filho. Deus colocou você na vida dos seus filhos. Deus quer cuidar dos seus filhos por meio de você. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. A glória dos filhos são os pais. A honra dos filhos é ter pais. Pais que cuidam. Pais que disciplinam. Pais que repreendem os filhos. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Sim, seu filho. Nós temos várias promessas na Bíblia. Isso não é promessa, tá? Isso é provérbio. Provérbio. Há várias promessas na Bíblia. Tá? Para os nossos filhos, inclusive. Mas Provérbio 22:6 não é promessa. Provérbio 22:6 é um provérbio. Ensina a criança no caminho e ela não vai se desviar dele, qualquer caminho que for. Olhe lá para o Oriente. Olhe lá para o homem-bomba. Ele começa a ser menino-bomba primeiro. O pai inculca no menino, dá metralhadora para ele logo. Quando ele é criancinha, ele aprende a usar a metralhadora. E quando ele chega na fase adulta, só Cristo para tirá-lo desse caminho. Porque Cristo pode tirar. Mas ordinariamente é isso que acontece. Ensina a criança no caminho que quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Eu sou flamenguista. Que bom por isso. Porque o meu pai é flamenguista. Alguns viram casaca no meio do caminho, né? Mas geralmente não é assim. Geralmente é, você ensina uma coisa e dificilmente o menino vai sair desse caminho. Só quando o Cristo alcança. Então isso é um provérbio que, à luz de outras promessas bíblicas, nos deve motivar a ensinar o nosso filho. Só quando criancinha, ensine até quando ele casar e até depois, porque ele vai lá na sua casa. Sente aqui, meu filho. Não é porque você é adulto que você vai ficar fora. Você já orou hoje? Você leu a Bíblia hoje? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e vergonha a sua mãe. Leia a Bíblia para você, tá? Não pense no outro, não. É muito fácil a gente ler a Bíblia pensando no outro. Olha, tá vendo? Pense para você. Leia para mim. A criança entregue a si mesma e vergonha a sua mãe. Abandonada a si mesma, não tem disciplina, não tem ensino, não tem oração, não tem leitura bíblica, não tem culto doméstico, não tem. Só discurso de pai, mãe, e o filho não vê nada, e ele não vai se converter. E ninguém quer que um filho envergonhe a sua mãe. Né? Vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor.
Pais, não irritem os seus filhos, não provoquem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu estou aprendendo. São 7 anos só. Estou aprendendo. Mas a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. O pastor Armando diz, bate e brinca. Bate e brinca. Então, pegando aí a linha de raciocínio do pastor Armando, leia a Bíblia e assista desenho. Ore e conte piada, seu filho. Vá para a igreja, vá para a praia com seu filho. Não deixe de ir para a igreja para ir para a praia. Não deixe de vir para a igreja para ir para um passeio. Isso é mau testemunho para o seu filho. Não queira depois que seu filho esteja na igreja se você não vem. Não chore depois. Fique firme. Meu filho pode até ir para o mundo, mas ele vai me ver na igreja. Assim você tem que pensar. Pode chegar uma fase dele, da vida, que ele diz assim, eu não quero ir para a igreja. Mas ele nunca vai dizer, papai não ia para a igreja. Pense assim. Crentes deixam de vir para a igreja para ir para passeio. Coração. Isso é coração, irmão. Coração inclinado ou não para as coisas de Deus. Costumo dizer, pela misericórdia e graça de Deus, nós fazemos parte de uma igreja séria. Não é perfeita porque não tem igreja perfeita. A imoralidade sexual ocorria em Corinto também. Qualquer igreja ocorre. Mas nós, pela misericórdia e graça de Deus, fazemos parte de uma igreja séria. A igreja quer ensinar, quer disciplinar, quer cuidar, quer pastorear. E mesmo assim, crentes não querem vir. E alguns de nós, quando estavam em igreja quebrada, a gente queria estar na igreja. Não tinha nem palavra, mas a gente queria estar lá. Não tinha nem ensino verdadeiro, mas a gente queria estar lá com os jovens crentes. Orando com eles, brincando com eles. Um dia, Senhor, na Tua presença vale mais do que 1000 fora dela. 1 minuto com os crentes é melhor do que não sei quantas horas com o ímpio. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8. Olha no contexto do cuidado das viúvas. Trazendo para o nosso tema aqui, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé. Negou mesmo. Por isso que o filho não vê fé. Não adianta falar. Se ele não vê, ele não vai viver a fé. Ele não vai ter a fé. Eu disse no início, os tempos difíceis devem nos conduzir à total dependência de Deus, à humilhação diante de Deus. Digo para os irmãos, eu falo com temor e tremor. Porque meu filho é pequeno ainda. Mas eu digo no conselho, se meu filho pecar, eu quero ser o primeiro a levar para o conselho. Meu filho pecou e ele tem que ser disciplinado. Não passe a mão na cabeça do seu filho. A irmã do caso não passou a mão na cabeça do filho. Trouxe o caso. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Para o bem dele. Para o bem da alma dele. Ninguém quer isso. Não quero que o meu filho se desvie. Mas se ele desviar, ele vai saber. O primeiro a denunciar vai ser o pai dele. O primeiro a denunciar vai ser o pai dele. Isso ele já sabe. Em 7 anos. Jovens. Cadê os jovens? Estão lá para cima, estão prestando atenção? Pureza dos jovens. Jovem aqui, estou pensando em adolescente ali. Não sei nem dizer qual é a fase. Eu só sei que um menino de 14 hoje não é um menino de 14 da nossa época. Eu só sei isso. Pureza dos jovens. Há muita coisa para falar sobre a pureza, mas também quero
mencionar dois aspectos. Primeiro, obediência aos pais. Eu botei crentes aqui, não que os filhos não devem obedecer aos seus pais descrentes, mas crentes porque nós estamos falando das coisas de Deus. Então, um pai ou uma mãe descrente não vai falar das coisas de Deus, vai exaltar o filho. Não é? O filho crente quer andar na presença de Deus, tem se guardado para o Senhor, é virgem. Se ele for falar para o pai incrédulo, vai dizer, menino, que coisa é essa, menino? Tem que ter namorada, tem que ter menina por aí. É assim que ele vai dizer, porque ele é ímpio. E a mãe também. Mas o pai crente não, meu filho, se guarde, se proteja. Deus vai abençoar muito você, meu filho. Espere no Senhor, fique na presença do Senhor. Então, obediência aos pais. Jovem, para você ser puro, você tem que obedecer seus pais, viu? E aí, vida em comunhão com Deus, porque as duas coisas estão juntas. Igual lá na responsabilidade dos pais. Não existe vida de um jovem em comunhão com Deus sendo desobediente aos pais. Isso não existe. Ele pode ser obediente aos pais e não ter vida em comunhão com Deus. Né? Como qualquer religioso tem. Ser obediente aos pais, mas não tem vida em comunhão com Deus. Aqui não, nós estamos falando da nossa realidade. Então, obediência aos pais e vida em comunhão com Deus. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Deuteronômio 21, 18 a 21. O contexto é lá da antiga dispensação. Né? A igreja no Antigo Testamento era infantil da igreja. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão, este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Isso era o código de disciplina da igreja de Israel. Graças a Deus não é o nosso. Porque se fosse, eu acho que eu já estaria morto e muitos daqui estariam mortos também. Apedrejados. Porque a administração é outra agora. A disciplina agora tem que ser no lar e eclesiástica. Mas eu trouxe o texto, e sempre leio o texto para jovens, assim, porque essa era a punição lá no Antigo Testamento. Se tivesse na antiga dispensação, seria apedrejado. É igual quem adultera. Quem adultera, eu também pego um texto lá de Deuteronômio, porque era a mesma punição para quem adulterava. Na nova é outra disciplina, mas eu quero mencionar aqui, vejam, aqui o pecado do filho e a piedade dos pais que deveriam levar, porque eles têm que levar. Eles têm que levar o caso. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendurados no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Crente, né? Mandamento de Deus. Mandamento de um pai crente, à luz da Escritura, é um mandamento de Deus. E da mãe também. Aí, lá não tinha tablet, lá não tinha celular, lá não tinha... Por isso que o Senhor disse, tenha sempre amarrado o seu coração, pendurado no seu pescoço. Hoje seria... Tem na tua mão como tu tem o celular, o tablet, o notebook, seja lá o que for. Vá à Bíblia mais vezes do que você vai ao Facebook. Faça isso. Instrução de Deus para os jovens. É o Senhor quem fala na sua palavra. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão.
Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Juízo, o contexto do Antigo Testamento era esse. Quando Israel invadia uma nação, isso era o contexto, não só Israel, o contexto de guerra. Né? Então um exército invadia o outro exército, destruía e os corpos ficavam lá, abandonados a céu aberto, e vinham as aves e comiam aquelas pessoas. Uma derrota, um juízo. É isso que vai acontecer simbolicamente falando com o filho que zomba do pai, com o filho que nega a obediência à sua mãe. Serão amaldiçoados por Deus. São amaldiçoados por Deus. A esperança. A esperança. Enquanto você está vivo, a esperança. Por isso eu comecei dizendo, humilhemo-nos diante de Deus. Reconheçamos os nossos pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Clame a Deus por misericórdia. E se não houver clamor, não haverá perdão e haverá juízo para aqueles que zombam das instruções de seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Deus quer abençoar. Longa vida, essa é uma linguagem veterotestamentária, não é? Paulo está citando o mandamento quando escreve os Efésios. Então, para que corra bem, você tenha longa vida, você seja abençoado por Deus, Deus se faça presente na sua vida. Isso ocorre com relação à vida dos jovens que obedecem seus pais. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Jovens, façam como José. Espero que todos tenham lido a história de José. Espero que todos tenham lido Gênesis. Gênesis 39, 7 a 15. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Qual é a preocupação de José, irmãos? É Deus a preocupação dele. Viu, jovens? É Deus a preocupação dele. José não está preocupado se o pai dele vai saber, se a mãe dele vai saber. José não está preocupado se ele vai perder o emprego dele. Ele não quer pecar contra Deus. É isso que ele não quer fazer. Só que a filha de Satanás insiste. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço. Ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Saiu correndo. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Mentira do cão. Não é? Agora, jovens, vejam que tem a consequência, né? Vocês conhecem a consequência. José vai para a prisão. Ele quis agradar a Deus. E ele foi para a prisão. Sejam como José. Corram. Fujam. Fujam do pecado. Todos nós, né, irmãos, temos que fazer isso. Todos nós, sem exceção. Eu estou direcionando aqui para os jovens, porque existem as paixões da mocidade. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então é possível sim um jovem ser puro. É possível sim um jovem viver para a glória de Deus. Porque alguns de nós, quando na juventude, vivemos para a glória do Senhor. Deus. Não é todo jovem que tem que ir para o mundo e cair na impiedade.
Não. Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Vejam como Deus é, irmãos. Deus não é o pai que quer super proteger seu filho e... Não, ele não é assim. Ele diz, jovem, Espírito de Deus falando por Salomão, né? Ande nos caminhos que satisfazem seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Deus está fazendo com que seu servo seja responsável. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que proteger nossos filhos. Eu falei super proteger. Tá? Falei super proteger. Super proteger é botar uma cerca de bronze e não deixar ele nem olhar lá para fora. Isso não é proteger, isso é super proteger. Nós, irmãos, temos que mostrar o mundo para nossos filhos. Nós temos que dizer para eles, olha, esse caminho vai chegar ali. Não é o colega dele que vai dizer para ele. Meu filho, essa sua prática vai levar você para ali. Ó. É isso que você quer? Até porque, como eu disse, tenha certeza que o adolescente hoje, olha, sabe muito mais coisa do que você. Em alguns aspectos, né? Até porque o mundo, olha, principalmente hoje, na mídia, o mundo está muito rápido. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se, jovem, do seu Criador no dia da sua mocidade. Queira Deus acima de tudo. Queira amar a Deus. Desde que eu era desde jovem, lá na Assembleia, meu coração partia quando um pai ou uma mãe dizia assim, meu filho não pode ir à reunião de oração, de leitura bíblica, porque ele tem que estudar para o vestibular. Que tristeza, irmão. Um fracasso. Uma vergonha. Entenda, jovem, que a sua aprovação no vestibular não prova a sua piedade. A sua aprovação no vestibular não é prova de que você é piedoso. Até porque muitos ímpios passam no vestibular e alguns piedosos não passam no vestibular. A sua piedade pode levar você à aprovação do vestibular. Mas uma aprovação no vestibular num concurso público não prova a sua piedade. Não prova. Não prova porque para você passar no vestibular você não precisa ser piedoso. Para você passar no vestibular você não precisa ler Bíblia. Até porque nem cai a Bíblia no vestibular. Mas para você ser aprovado por Deus, você tem que ler a Bíblia e tem que orar. Os dias maus vão chegar. Então lembre-se agora. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Esse conselho não é só para Timóteo, que é pastor. É para todo jovem. Então, busquem a graça de Deus. Isso é o que eu tenho para dizer. Queiram servir a Deus. Queiram ser crentes ao Senhor Deus. Amem ao Senhor. Não fiquem preocupados com questões sociais apenas. Isso é consequência. Queiram amar a Deus. Amem mais ao Senhor do que o sucesso de vocês. Até porque Deus pode tirar o sucesso de vocês. Deus pode frustrar os planos de vocês, porque Ele frustra. Deus nos frustra. E entendam que o método de Deus é por privação. Esse é o método que Deus usa.
Leia um pouco das histórias dos homens piedosos, irmãos, vão ver o que eles sofreram. Conversem com os pais de vocês que são crentes. Se o seu pai teve uma vida de juventude na igreja, diga para ele, eu quero ter também, pai, uma vida de juventude na igreja. Procure fazer algo para Deus. Tem um monte de povo aí que não conhece Cristo. Tem um monte de ribeirinho aqui na nossa região que precisa de Bíblia. Pode entregar a Bíblia para eles. Tem um monte de gente que vem no Bosch aqui que não conhece Cristo. Pode entregar literatura para eles. Você tem força. Você tem força. Você tem joelhos fortes. Você tem braços fortes. Ame a Cristo. Ame a Deus. Fique gastando tempo com besteira. Poste alguma coisa no Facebook que fale de Cristo. Mande um e-mail para um colega que é descrente, falando de Jesus para ele. Não fique preso, não, aos seus sonhos, e como se isso fosse piedade. Ame a Cristo. Não tenha medo de querer servir a Deus, não. Não tenha medo de ser um José, não. Se você for para a prisão, vou usar a figura aqui, né? Não se preocupe, não. Nós vimos o que Deus fez com José na prisão e o que fez depois. Não tenha medo disso, não. Seja crente. Queira agradar a Deus, amar ao Senhor. O próximo tópico, irmãos, seria o conselho da igreja. Tá? Então, eu vou deixar para o domingo que vem. Nós já estamos aqui há 1 hora. Estou cronometrando aqui 1 hora e 8 minutos, desde que eu subi aqui. Esse assunto também é muito importante, né? Para informar os irmãos como o conselho tem cuidado, como ele tem tratado os pecados na igreja. Para os irmãos aprenderem também sobre o conselho, para aprenderem o que é a Constituição CI, Constituição da Igreja, da IPB, CI e IPB. Constituição da Igreja, Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, CI/IPB. Qualquer irmão pode ter acesso a isso aí. Está até no aplicativo lá da IPB, basta baixar, lá tem os documentos de fé, Constituição da Igreja, resoluções da Igreja, material muito bom. Porque eu queria mencionar os tópicos anteriores e pela relevância desse assunto aqui, eu vou deixar esse assunto para o domingo que vem. Para nós, então, como disse, aprendermos, né, aqueles que não conhecem, aqueles que já sabem, relembrarem, e também para nós, como igreja, continuarmos no propósito firme, né, buscando a pureza da igreja, o cuidado da igreja, o pastoreio da igreja, mas isso nós vamos mencionar domingo que vem, se Deus assim permitir. Então, para nós, para ficar hoje, primeiro, a responsabilidade dos pais, como já foi mencionado aqui. Então, e não estou falando das criancinhas. As criancinhas a gente tem que fazer, mas os jovens, não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Como alguns aqui que eu estou vendo, nós estamos aqui engatinhando no processo, aprendendo no processo, com nossos bebês, né? Com nossas crianças pequenas. Mas você que já tem um caminho aí longo, seu filho já está grandinho ou grandão, não desista dele não. Mesmo as falhas, porque vocês falharam e nós vamos falhar. Vocês que estão lá falharam e nós que estamos aqui, nós vamos falhar. Porque o caminho vem e por isso a humilhação diante de Deus, a oração e a petição para que Deus nos ajude, nos conduza, nos livre do mal, nos dê força, discernimento, alegria, contrição para cuidar dos nossos filhos. Mas eu dizia, você que está lá e que falhou, eu digo falhou porque todos nós falhamos, né? Não desista não. Continue orando e continue chamando seu filho, sua filha. Se você não consegue, abasteça seu tanque primeiro. Então vá orar primeiro, para depois você dizer, meu filho, ore.
Vai ler a Bíblia primeiro, para depois dizer, meu filho, leia a sua Bíblia. Meu filho, vamos ler a Bíblia. Filho, vamos amar a Cristo. Venha para a igreja, para depois você não ter que dizer, vá para a igreja. Venha para a igreja com seus filhos. Traga os seus filhos para a igreja. Chega aqui na igreja, diga para ele, meu filho, nós estamos na presença do Senhor, louvando a Deus. Quando ele acordar no domingo, você diz para ele, meu filho, hoje é dia do Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, meu filho. Ah, papai, não quero, meu filho, é uma bênção. Vamos lá, meu filho, papai vai, vamos botar um louvor aqui, vamos cantar, vamos se alegrar, levante, vamos lá, vamos para a igreja. Faça assim, irmão, seu filho. Se acordar meio assim, vir para a igreja. Então cuide. E jovens, pureza. Não fique sozinho não, jovem. Não fique sozinho não. E nem ande com ímpios. Nem ande com ímpios. Não faça as coisas que os ímpios fazem. Queira ser crente. Queira viver na igreja. Queira fazer algo para a igreja. Não fique com medo, não. Pastor, o que é que tem para eu fazer, pastor? Pode perguntar para mim. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Tem muitos becos e valados por aí que precisam de Cristo. Nem todos podem ir, irmãos. Nem todos podem ir. Nós temos responsabilidades, né? Os casados têm... Não que eles não possam ir de vez em quando também. Não estão proibidos de ir, não. Mas eles têm a responsabilidade deles. Eu sei que o dia é difícil, né? Eu sei que a agenda de quem estuda de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Não tem nenhuma piedade nisso. Nenhuma. Viu? Nenhuma piedade nisso. Nenhuma. Porque rouba o tempo do jovem. Como é que ele vai ter tempo de orar, ler a Bíblia e se consagrar a Deus se ele está estudando de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite? Não tem. Duas coisas não andam juntas. Mas Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Bom? Nunca deixei de ir para a igreja domingo de manhã para ir para uma aula de convênio para fazer vestibular. Nunca. Estava lá na igreja, escola bíblica dominical, na classe dos jovens. Da graça de Deus. Coração. Como purificará o jovem o seu caminho? Não é estudando para o vestibular. Não é assim que ele purifica o caminho dele. O estudo tem o seu tempo, tem o seu lugar. Mas ele não purifica o seu caminho assim. Ele purifica o seu caminho observando o seu caminho à luz da palavra. É assim que ele purifica o caminho dele. É assim que ele busca a Deus. E buscando a Deus com a sua palavra aberta, ele vai aplicar, o Espírito Santo vai habilitá-lo a aplicar para toda a sua vida. Então, cuidemos de nossos filhos e sejamos puros. Né? Jovens, sejam puros. Domingo que vem eu continuo. Vamos ficar de pé. Pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino ou um cântico para nós louvarmos a Deus e depois orar e encerrar esse estudo de hoje. Inário número 299.